Tudo bom, gente? Galerinha do primeiro ano. Vamos lá. Vocês vão fazer a prova trimestral, certo? Nós vamos preparar vocês para essa prova, tá? 2 aulas de revisão. Vocês viram que eu dividi o assunto dessa prova em 4 capítulos, basicamente, né? Crise do sistema feudal, nascimento, expansionismo comercial e marítimo e reforma protestante e contra-reforma. Tá? Vou sinalizar tudo que é interessante a ser estudado nesses capítulos. Vou relembrar alguns tópicos com vocês, mas basicamente o que eu vou procurar fazer é direcionar vocês para aquilo que eu acho mais interessante dentro do processo histórico que eu estou abordando. Correto? Nessa primeira aula eu vou falar dos 2 primeiros, a crise do sistema feudal, desculpem, e o renascimento. Então vamos lá. Dentro da crise do sistema feudal, é um processo longo, baixa Idade Média, basicamente se estende do século XI até o século XV, certo? Não vou abordar completamente esse período histórico, né? Então, exatamente por isso, eu vou direcionar, vou dar uma filtrada dentro desse momento histórico em relação ao que será cobrado na prova. Tá? Nesse sentido, eu aconselho que vocês prestem muita atenção na questão do renascimento comercial e urbano, certo? Lembrando que a estrutura básica do feudalismo é uma estrutura rural, autossuficiente, agrícola, né? E num determinado momento, essa atividade comercial começa a alterar essa estrutura, certo? O comércio vai fazer com que a estrutura urbana volte a ganhar força, né? Aquela sociedade basicamente estratificada começa a sofrer alteração a partir do momento que uma classe que não depende do uso da terra começa a florescer e ganhar força dentro daquela sociedade feudal, obviamente estou falando da burguesia, certo? E de todas as mudanças decorrentes que ocorrem no caso, né? Na questão política e administrativa, a centralização do feudo, dos feudos, melhor dizendo, dos estados modernos, certo? Na questão cultural, filosófica, nós falaremos de renascimento, certo? Dentro da questão religiosa, nós falaremos de reforma protestante, correto? Mas, ligada à questão econômica, eu gostaria que vocês lembrassem dessa alteração de estrutura, a partir do momento que o comércio faz com que o espaço urbano ganhe força novamente. É o que nós vamos tratar na prova de renascimento comercial e urbano. Dentro desse processo, especificamente, eu peço que vocês prestem atenção às evidências de organização dessa classe burguesa que começa a se formar, certo? Aí eu peço que vocês fiquem atentos às corporações de ofício, tá? Às guildas e às ranzas. Tranquilo? Uma outra coisa que eu quero reforçar com vocês, a revisão não fica só na fala aqui do professor, certo? Sinalizando aquilo que deve ser estudado, né? A revisão será principalmente através do material disponível que vocês têm. Várias questões já foram trabalhadas, certo? O material que vocês adquiriram, né? E a bateria de exercícios que eu estou disponibilizando para vocês na forma de Google Forms ou, principalmente, o guia de atividades, correto? Então, continuando, devemos lembrar também, né, da importância das cruzadas, certo? Peço que vocês fiquem atentos à cruzada. Não o movimento em si, tá? Já que eu estou falando de desagregação dessa estrutura feudal, eu não quero que vocês pensem no movimento da cruzada na questão religiosa, especificamente, as causas da cruzada. Peço que vocês fiquem atentos principalmente à questão dos desdobramentos da cruzada, desdobramentos socioeconômicos, certo? Desse movimento cruzadista dentro do espaço europeu, certo? Então, vocês, por favor, fiquem atentos a isso, tá? Ô, Ronaldo, você vai dar ênfase dentro dessa crise do sistema feudal à centralização dos feudos que você mencionou, à formação dos estados modernos? Não, não vou. É uma coisa que eu quero salientar, certo? Não vou abordar nessa avaliação a questão da formação dos estados modernos, que eu vou fazer isso, tá, atrelado lá na frente, numa outra avaliação, ao processo de absolutismo monárquico, certo? Então, não é que eu esteja negligenciando esse processo, porque ele é importante,
tá? Eu só estou dizendo que eu vou protelar e cobrarei isso posteriormente. Tranquilo? Então, nessa crise do sistema feudal, eu aconselho que vocês estudem basicamente três fatores, na verdade, certo? O renascimento comercial e urbano, tá? A ascensão e maior capacidade de organização da classe burguesa, né? E as cruzadas, certo? Ronaldo, cruzada é extremamente importante. Cruzada vai consolidar essa mudança de estrutura socioeconômica dentro da Europa. Lembrando que ela vai reorganizar as rotas comerciais no Mediterrâneo, naquela relação que se estabelecia entre a Europa Ocidental e o Oriente. Essas rotas comerciais com as cruzadas, elas serão restabelecidas. Então, esse comércio que estava naquele processo de movimento, mas que até então, aquelas feiras, aqueles centros comerciais, né, tinham uma característica muito ocasional, certo? Era um comércio temporário, normalmente ligado às safras agrícolas, certo? Essa maior circulação de produtos, de mercadorias e de capital também, né, principalmente através de metais preciosos, faz com que esse comércio ganhe uma característica permanente, cada vez mais vigorosa. Então, você está alimentando esse processo e falando ainda mais de um fortalecimento dessa classe burguesa. Correto? O que mais, Ronaldo, além disso? Além dessa questão da crise do sistema feudal, que nós já vimos o que interessa, que vocês devem se preocupar, tá? Tem a questão do renascimento. Renascimento comercial, artístico, certo? E, vou falar filosófico, mas científico, tá? Porque filosófico ele é na sua essência. O renascimento, né? Ele necessariamente você tem que lembrar daquele humanismo, aquele processo de intensa pesquisa literária, filosófica, aquela reinterpretação, né, do mundo clássico, antigo, Grécia e Roma. Sempre tem aquela manha, aquela pegadinha de vocês de falar que o Renascimento está querendo, né, copiar, trazer de volta os valores do classicismo. Não é copiar, não é restabelecer. Ele vai buscar informações, ele vai beber naquela fonte, ele vai reinterpretar, ele será influenciado por características daquele mundo clássico. Tanto é que uma das características do Renascimento é o classicismo, certo? Então, esse movimento, né, vamos chamar esse conjunto de valores, vai alterar alguns aspectos da arte, da cultura, da ciência naquela Europa em transição, né? Ele tem características que devem ser lembradas para a prova, né? Características essas que estão no bojo desse movimento chamado humanismo, certo? E aí, Ronaldo, eu poderia dizer para vocês que o Renascimento ele tem um objetivo bem claro. Ele precisa dar sentido a esse processo de transformação. Ele precisa dar uma nova faceta cultural, filosófica a esse mundo urbano que está se restabelecendo, a esse desenvolvimento comercial, a essa nova estrutura social e também política, certo? Principalmente na sua parte administrativa, o Renascimento vai atender muito através da racionalidade, né? E aí, galera, o que vocês devem lembrar é o seguinte, ó, o Renascimento, ele não, e uma outra coisa, o Renascimento ele não é ateu, não é que ele quer acabar com a fé. A questão é que o Renascimento ele não quer que o cotidiano das pessoas, que os fenômenos da natureza sejam explicados, direcionados exclusivamente pela fé, certo? Essa é a questão. Pode até ter fé, e provavelmente os renascentistas, a maioria deles, tinha essa fé, certo? Tem essa explicação, seu caráter religioso. O problema é que a religião, a fé, esse misticismo, não pode ser o único fio condutor dessa história, né? Então, era necessário um outro tipo de explicação, um outro tipo de sentido. E isso envolve necessariamente o quê? Aspectos relacionados ao racionalismo, certo? O misticismo ele tem que dar espaço também para o racionalismo, para o criticismo. Dogmatismo, aquela coisa fechada, aquele conceito fechado que é inquestionável, vai dar lugar ao criticismo. Aquela visão coletiva vai dar basicamente uma questão individualista, que é uma das bases do mundo capitalista que vai começar a ser formado, certo?
Então, quando você fala de renascimento, você está falando de características que nós hoje usamos, valorizamos, certo? Racionalismo, criticismo, individualismo. Ah, eu adoro lazer, eu adoro bem-estar, eu adoro viver bem, sorrindo, gargalhando. Você está falando de uma coisa chamada prazer, que nesse movimento renascentista tem o nome de hedonismo, a busca pelo prazer, certo? O que mais, Ronaldo? O experimentalismo, o cientificismo, certo? O empirismo, são todas características do Renascimento. São muito cobradas na prova. Tá? A verdade explicada através da razão, e aí, obviamente, a questão da matemática, a importância da matemática. Quando você fala da questão da arte, não vou ficar discutindo, deixar isso aí para o nosso amigo Paulo Estrela, certo? Mas quando você fala de arte, você está falando principalmente da questão do claro-escuro, né? Você está falando da questão do ponto de fuga, a noção de perspectiva, certo? A coisa da mostra do corpo, sempre falo isso. No Renascimento fica evidente essa mudança de visão. Não é aquela visão, quando você fala do corpo, não é aquela visão religiosa, essencialmente católica, do corpo como fonte de pecado. O Renascimento vai deixar o corpo como uma coisa a ser entendida, explicada, admirada. Por isso que não tem o menor problema ele estar nu, despido, certo? Porque ele é uma manifestação do natural, tá vendo? Naturalismo, certo? É essa a questão, basicamente. Tá? A questão do pioneirismo italiano, certo? Vocês podem dar uma olhada, vocês têm isso à disposição para vocês, certo? Não vou dizer que isso é o crucial, mas pode ter uma menção, já que é uma prova objetiva, pode ter uma menção ou outra em relação a essa primazia italiana naquela Península Itálica, certo? Agora, o importante é vocês lembrarem de alguns avanços no campo do conhecimento no que diz respeito ao renascimento científico. Aí vocês lembrem dos importantes avanços e estudos na área da astronomia, da matemática, da medicina e da arquitetura. Embora vou dizer para vocês que esse campo da arquitetura tem um pouco menos de importância na hora dessa avaliação. Tá? Fiquem atentos à questão da astronomia. Não tem jeito, não tem como você falar de renascimento científico sem falar de Copérnico, sem falar de Galileu, sem falar de Giordano Bruno, certo? Sem falar de teoria heliocêntrica. Então, vocês fiquem atentos a esses avanços nessas áreas aí. Correto? É isso. Nesse primeiro momento, é isso. Na próxima aula, nós falaremos de expansionismo marítimo e reforma protestante. Lembrando, Renascimento tem a ver com esses dois assuntos. Né? Criticismo. Se a igreja vai cometer erros, o criticismo vai em cima. Peraí, se a igreja está dizendo que a gente não pode fazer tal coisa, por que ela faz? A igreja diz que enriquecer é pecado. Poxa, mas caramba, ela é tão rica. Certo? Né? Ela fica falando que a gente tem que ter uma retidão moral. Poxa, mas a gente vê membros do clero não ser tão morais assim. Renascimento relacionado com reforma. Né? Estudos de circunferência da Terra. Poxa, circunnavegação. Né? Vai ter uma área vélica que vai permitir tal velocidade. Matemática na área. Elaboração de novos mapas, cartografias, certo? Conexão de uma coisa com a outra. Valeu, galera? Na próxima aula a gente fala de expansionismo marítimo e reforma protestante. Valeu, abração. Tchau, tchau.